Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Habitualmente nós começamos aqui os vídeos falando um pouquinho sobre a história do autor, né, e depois nós chegamos propriamente à obra. Mas esse aqui eu vou abrir uma exceção, porque não dá para começar esse vídeo sem destacar a importância, sem destacar o primor, a cuidade, vamos dizer assim, todo o brilhantismo com que essa obra é feita. Habitualmente eu começo aqui os livros, faço todo, vamos dizer assim, o evolver da história, que tem nela, isso e aquilo, chego no final, dou um veredito. Mas essa aqui não dá para deixar de falar, eu tenho que adiantar logo, né, dá até uma ansiedade, porque é um dos melhores livros já escritos no mundo e, particularmente, sobre o Brasil, é um daqueles imprescindíveis. Habitualmente eu indico 3 livros para conhecer, vamos dizer assim, a história do Brasil. Um deles é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Os outros são Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, e Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Esse livro aqui, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, é, vamos dizer assim, o quarto, né? Eu acho que o primeiro, o melhor desses todos, é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, mas esses outros 3, vamos dizer, são muito, mas muito bons, são importantíssimos, são imprescindíveis. Eu já sabia que esse livro aqui era um clássico, mas ao me deparar com ele, realmente é espantoso. Mesmo sabendo, é um soco no queixo que você toma cada página, cada linha que está aqui, ela tem sua necessidade, ela dá uma explicação muito interessante sobre o Brasil, e por isso eu recomendo bastante a sua leitura, e vamos tentar aqui, de maneira pelo menos panorâmica, tratar daquelas partes que eu achei mais, vamos dizer assim, fundamentais do livro. Mas o vídeo, eu já devo reiterar, ele não vai fazer com que você prescinda da leitura da obra. Ele é apenas aqui um introito para que você chegue nela, porque é um dos livros mais importantes sobre a história brasileira. E explica muito, assim, vamos dizer assim, por que nós somos o que somos, como a economia brasileira foi construída e como a gente chegou ao estado em que nós nos encontramos hoje. Bem, o Celso Furtado, ele nasceu no Alto Sertão da Paraíba em 1920 e em 1939, ou seja, com 19 anos de idade, ele se mudou para o Rio de Janeiro, se formou em Direito na UFRJ em 1944, mesmo ano que depois de se concluir, ele foi chamado a participar da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, aquela força, né, que lutou contra o nazismo, contra o nazifascismo, mais bem dizendo, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, o Celso Furtado começou seu doutorado na Sorbonne, em Paris, e concluiu ele em 1948, então é muito interessante, né, porque ele é muito conhecido como um grande economista, mas de fato ele tem um doutorado em economia, a formação dele é em Direito. E logo depois ele foi para o Chile, ele foi integrar a recém-criada CEPAL, né, Comissão Econômica para a América Latina. Eu já tratei um pouquinho aqui da CEPAL no livro Dialética da Dependência, do Rio Marino, vou deixar aqui nos cards. Em 1950 ele retornou do Chile para o Brasil e participou, junto da CEPAL e do BNDE, que depois viraria BNDES, dos estudos que fariam o plano de metas do JK, que depois ele apelidaria, né, de 50 anos em 5. E em 1953 ele assumiu uma diretoria do BNDE, posteriormente ele foi convidado para dar aula na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e foi lá enquanto estava em Cambridge que ele acabou, nos seus estudos, né, fazendo essa obra aqui, Formação Econômica do Brasil. Posteriormente ele retornaria ao Brasil e ele foi um dos criadores da SUDENE, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Em 1962, no governo João Goulart, ele foi nomeado ministro do Planejamento. Posteriormente, em 1963, ele retornaria à SUDENE, até que teve os direitos políticos cassados por conta do golpe de 1964, por causa da instauração da ditadura militar no Brasil. E por conta da ditadura, né, ele se mudou para o Chile, posteriormente ele foi para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e por fim voltou à França, onde ele deu aula por cerca de 20 anos. Na Sorbonne, propriamente, né, ou seja, na instituição que ele também se formou. Mas enquanto ele dava aula na Sorbonne, muitas vezes ele dava cursos em várias universidades prestigiosas ao longo do mundo inteiro, em Yale, em Columbia, em Cambridge, ou seja, ele era um intelectual muito famoso, muito conhecido, e vamos dizer assim, foi um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos. Ele, depois da redemocratização, ele se filiou ao MDB, aí depois virou PMDB, né, depois voltou a ser MDB. Ele foi convidado a participar vamos dizer assim, do plano de ação daquilo que seria o governo Tancredo Neves, que acabou não se concretizando, vamos dizer assim, né, já que o Tancredo Neves faleceu. Aí assumiu o Sarney, ele foi convidado a ser embaixador junto à Comunidade Econômica Europeia, que depois viria a se tornar a União Europeia. Por fim, foi nomeado ministro da Cultura do governo Sarney e, portanto, teve uma vida assim bastante longeva, assim, sempre escrevendo, sempre publicando livros, com uma paixão, vamos dizer assim, muito grande pelo Brasil, o interesse no desenvolvimento do país, o interesse no desenvolvimento da parte do país que ele nasceu, que foi o Nordeste. Então, assim, foi um intelectual de mão cheia. E é aquele tipo de intelectual que seguia lá a tese 11, né, do Marx, lá quando escreve a Feuerbach. Ou seja, ele era um intelectual de ação, não ficava só pensando, só, sabe, matutando, não. O que interessa não é apenas conhecer o mundo, mas sim transformá-lo. Então, assim, ele foi um homem de Estado, foi um homem de ação, foi um homem que conjugou brilhante
brilhantes ideais, vamos dizer assim, uma escrita, uma erudição, toda uma intelectualidade, mas sempre agindo em benefício do povo. Não ficava só em masturbação intelectual, não. O Celso Furtado começa aqui a obra, propriamente, falando sobre o desenvolvimento no comércio europeu, que começa, vamos dizer assim, a se intensificar a partir do século XI. Eu já tratei aqui um pouquinho no vídeo sobre o livro O Tempo das Catedrais, que é o término do Império Romano, no ano de 476 d.C., houve uma razia na Europa, né? O declínio foi muito, muito grave, com ali talvez a exceção do Império Carolíngio, ali onde tenta se restabelecer, organizar minimamente as coisas, mas ele não tem muita sequência, porque os filhos dele ficam brigando entre si, e aí acaba que as dominações estrangeiras e toda a perda de conhecimento se intensifica novamente. Então, assim, a Europa declinou muito, né? Eu recorrentemente cito aqui o dado do livro O Fim do Mundo, do Otto Friedrich, afirmando que Roma, depois de ter tido mais de 1 milhão de habitantes, teve 8 mil habitantes. Então, assim, a Europa declinou, mas declinou muito, e a partir do século X, ela começa, vamos dizer assim, né, bate, vamos dizer assim, no fundo do poço, ali no século XI a coisa está evoluindo, e ali na virada, né, do ano de 1500, já há, vamos dizer assim, uma pressa, uma tentativa da Europa de intensificar o seu comércio, que estava sendo atrapalhado por conta das invasões otomanas, que dificultavam o comércio para o Oriente, então começa a, vamos dizer assim, ir para o outro lado, né, vir aqui para o Ocidente, e acaba aqui descobrindo as Américas, né, um processo confuso, extenso, que eu não vou detalhar aqui, ele passa por cima, mas o fato é nessa busca por uma intensificação comercial que se descobre as Américas e, vamos dizer, há toda uma pressa, vamos dizer assim, há toda uma necessidade também de se encontrar ouro, um desejo, aquela visão paradisíaca, muito bem exposta aqui no livro Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, haverá vídeo sobre ele desde breve aqui no canal, e propriamente ao descobrir a América, ocorre a divisão do Tratado de Tordesilhas, e a Espanha efetivamente encontra muito ouro no território que era o México, né, parte inclusive hoje compõe os Estados Unidos, ali na Califórnia, e no território que era o Peru, hoje inclusive já é território da Bolívia, como por exemplo nas minas de Potosí. Mas é claro, é bom destacar que parte desse ouro ele havia sido acumulado pelos indígenas ao longo de muito tempo. Então os espanhóis já chegam, né, e os impérios deles eram, vamos dizer assim, um pouco mais organizados estruturalmente, de incas, maias, astecas, e eles encontram já muito ouro, então assim, já tem esse butim, vamos dizer assim, preparado para chegar lá e pegar. Enquanto que na terra portuguesa não. Na terra portuguesa não encontraram ouro a priori, nem prata, nem nenhum recurso natural muito óbvio, à exceção do pau-brasil. E os outros países, né, da Europa, as outras potências imperialistas, como a Inglaterra, tais como a França, a Holanda, etc., elas ficam muito, vamos dizer assim, desgastadas, né, porque, olha, como é que é isso? Como é que vai dividir o mundo entre Portugal, Espanha e nós, né? Então começa a tentativa de invasão, a tentativa de pilhagem, e Portugal e Espanha logo observam que se não ocupassem esse território, né, que hoje é a América, eles perderiam o território. Então, assim, eles aceleram a ocupação daqui da América por conta disso, por medo de perder esse território para potências estrangeiras. E assim, como eu disse, a Espanha logo encontrou metais preciosos e, portanto, ela já foi criando logo sua cidadela, já foi se protegendo, e especialmente aquela parte, vamos dizer assim, mais rentável, já foi ocupando militarmente. Enquanto que Portugal não encontrou nada, vamos dizer assim, vamos dizer assim, de tão fácil acesso, de, vamos dizer assim, chegar ali, pegar a riqueza e ir embora. Então, mas Portugal tinha o receio de perder todo esse território. Então, até por meio do suborno, Portugal atuou no meio da corte francesa para desviar a atenção da terra que aqui é a América, né, e que viria a ser o Brasil. Mas Portugal, de qualquer maneira, foi se tocando que ia perder o Brasil, ia perder para outras potências se não ocupasse esse território. Por outro lado, Portugal tinha um comércio muito mais rentável com o Oriente, com a troca de especiarias já desenvolvida, com alto retorno financeiro desse comércio. Então, assim, ir para as Índias, ir para outros países do Oriente era muito mais rentável. Vir para o Brasil, para aquilo que viria a ser o Brasil nesse momento histórico, era algo, vamos dizer assim, contraditório, sabe? Não era o melhor negócio no momento. Mas Portugal teve que, vamos dizer assim, ceder e ir para uma atividade menos lucrativa. Por quê? Porque senão perderia aquilo que viria a ser o Brasil. Então, se a Espanha, vamos dizer assim, criou ali as suas cidadelas, mas a despeito disso, mesmo nessas cidadelas eventualmente havia, vamos dizer assim, invasões, né, como ocorreu nas Antilhas, que posteriormente teriam um efeito muito grande, aliás, e nós vamos chegar lá. Portugal não tinha, vamos dizer assim, comércio com os índios, com a madeira, com a pele. Isso não era, vamos dizer assim, uma coisa muito rentável. E, aliás, você não requeria, por conta desse precário comércio, locações muito grandes. Assim, precárias feitorias já bastariam para dar conta de realizar esse comércio.
Então Portugal, premida pelas circunstâncias, premida pela pressão das outras potências, ela resolve trazer para cá plantações, né? Então isso daria um comércio um pouco diferente em relação àquilo que acontecia na África, aquilo que ela fazia com as Índias Orientais, que era, vamos dizer assim, aquela empresa expoliativa e extrativa. Não, aqui, para conseguir ocupar o território e não perdê-lo, ele tem que começar a plantar, tem que começar a trazer gente, tem que, vamos dizer assim, ocupar e desenvolver propriamente o território, e observaram que era melhor começar pela parte agrícola, né, que era o que eles entendiam. E é interessante que nesse período histórico, ali do início do século XVI, vamos dizer assim, o empreendimento econômico aqui nas Américas dele deveria parecer para Portugal completamente inviável, né? Porque o principal produto deles, da alimentação que compunha ali lá dos europeus, era o trigo, mas o trigo era fartamente plantado lá. Ademais, você tinha todo o custo que vinha de transporte, porque você tinha os naturais acidentes, afundamento das embarcações, você tinha ataques de piratas. Então ele, vamos dizer assim, transformava esse transporte, esse traslado, o custo do frete, em algo absolutamente inviável, que valia a pena, claro, para os metais preciosos, porque aí o lucro é muito grande, valia a pena para as especiarias compradas no Oriente, porque o lucro aí também era grande, mas para um produto regular, para um produto comum, isso não seria tão viável. Então Portugal consegue, vamos dizer assim, superar isso, produzindo um produto que lá na Europa não era tão comum, mas aqui ele teria boa produtividade na terra e, vamos dizer assim, conseguiria atender a demanda europeia, que era qual? Era o açúcar. Então assim, começa ali no início com o pau-brasil, mas logo vai para o açúcar, que foi o produto que eles encontraram, que seria muito bem produzido aqui e que geraria lucro nesse comércio internacional. Na medida em que a Espanha havia encontrado aqui na América Latina grandes fontes de metais preciosos, eles, vamos dizer assim, não se preocupam em proteger particularmente todo o território deles. Aliás, é por isso que, vamos dizer assim, a parte, né, que cabia à origem, vamos dizer assim, do Tratado de Tordesilhas, ele é limitado. O Brasil seria menor, né? Mas vai indo, vamos dizer assim, mais para o oeste. Por quê? Porque a Espanha não preocupou em se defender, porque ela, na verdade, só defendia, e de maneira aí mais rigorosa, o local onde havia metais preciosos. Esses eram, inclusive, densamente povoados. Entretanto, na medida em que não preocupava em se desenvolver, na medida em que não preocupava em ter um comércio entre colônias, em espalhar o desenvolvimento de outras formas, o que acontece? Na medida em que se focava apenas nos metais preciosos, era, vamos dizer assim, uma atividade extremamente, vamos dizer assim, precária, porque você não tinha desenvolvimento tecnológico, você não produzia outras coisas, os fretes se tornaram muito elevados, a Espanha só queria saber de metais preciosos, e ao serem levados para a Espanha, eles geraram, vamos dizer assim, efeitos muito nocivos na balança comercial espanhola, porque era muito dinheiro vindo, né? Então você tem uma supervalorização da sua moeda, e os outros produtos, portanto, vamos dizer assim, não compensa mais você produzir no próprio país. Isso acarreta que muito posteriormente veio a ser chamado de doença holandesa, né? Ou seja, você tem um produto qualquer, você extrai ele, seja petróleo, seja, no caso, ouro, ele eleva artificialmente seu poder de compra, né, via câmbio, deixa de ser interessante produzir no próprio país. Quando você faz isso, compensa comprar nos países alheios, o que vai acontecer? Você vai ficar produzindo e desenvolvendo a indústria de um país externo e não o seu próprio. Entendeu? Mas era muito recurso, né? A quantidade de recursos que a Espanha recebeu nesse momento histórico era uma coisa assim, inacreditável, né? E isso acabou desenvolvendo mais a indústria vamos dizer assim, os parques industriais mais qualificados, os parques de manufaturas de outros países do que ela própria, por conta disso que eu acabei deslindando aqui. E por isso Portugal e Espanha foram países que, até, vamos dizer assim, o tempo histórico que a gente diz hoje, foram países que não conseguiram desenvolver sua própria indústria qualificada, vamos dizer assim, ficando muito atrás de França, Alemanha, Inglaterra, etc. É interessante porque o Celso Furtado relata aqui que foi tanto dinheiro para a Espanha que a inflação na Espanha chegou a crescer a tal ponto que ela chegou a se propagar por toda a Europa. Tamanha quantidade de recursos que a Espanha oferiu nesse tempo histórico, sugando, vamos dizer assim, os recursos naturais que havia aqui na América. Afora outros problemas que a Espanha vivencia, né? Porque, por exemplo, quando há uma abundância ou até uma superabundância de recursos, é natural que ocorra o quê? O desperdício. Então, por exemplo, muitas pessoas começam a trabalhar, vamos dizer assim, vinculadas ao Estado, mas não trabalhar, né? Aqueles parasitas que ficam ali só circundando ao redor, feito moscas ao redor da comida, assim, né? Ou seja, muitas pessoas inativas que ficam ali mamando das tetas das riquezas que eram exploradas aqui na América. Então, no Brasil se inicia o desenvolvimento do comércio, especialmente com a plantação de cana-de-açúcar, o que vai gerar, por óbvio, né, o interesse também de outras potências estrangeiras que querem aqui. É uma fonte de riqueza não tão abundante quanto os metais preciosos, mas é uma bela fonte de riqueza, era um comércio extremamente lucrativo, e por conta disso, vazões diversas acontecem, algumas bem-sucedidas, algumas mal-sucedidas. Uma das bem-sucedidas, vamos dizer, mesmo que temporariamente, foi a holandesa em Pernambuco, território que hoje é Pernambuco, né? Que eles conseguem, vamos dizer assim, ocupar o território, vencer militarmente Portugal momentaneamente e
diferentemente de Portugal, que basicamente não legava nada aquilo que é o Brasil, né, sugava todo o recurso que podia, a colonização holandesa, ela deixava que houvesse reinvestimentos no local, né? Então vocês já devem ter visto aí de maneira muito precária, muito singela, algumas pessoas dizendo que a colonização holandesa é isso, até hoje, né, se utiliza pontes lá, estruturas que o Maurício de Nassau deixou lá em Pernambuco, e como se ele fosse um grande administrador. Não é que era um grande administrador, não quero dizer que ele é ruim, quero dizer o seguinte: a colônia, a potência holandesa, para, vamos dizer assim, reforçar o seu domínio por esse território, ela permitiu que se fizesse investimentos mais sólidos, vamos dizer assim, mais estruturantes daquela colônia, porque sabia da pressão portuguesa ali no local, e por conta disso que Pernambuco, nesse momento histórico, ele se desenvolveu, porque se você observa, por exemplo, outras colônias holandesas, são um terror, né? A questão é tão grave, assim, o Celso Furtado dá entrada aqui no livro, mas quando você lê, por exemplo, sociólogos lá da África do Sul, eles lamentam que a colonização da África do Sul tenha ocorrido por holandeses e não por portugueses. Por quê? Porque os primeiros a criar o regime do apartheid foram os holandeses, porque quando eles invadiram lá o território, por exemplo, que hoje é a África do Sul, e aí havia muitos negros, eles brancos, diferentes e tal. O que eles criaram? Criaram lá umas cisões dentro da terra, assim, né? Já criaram logo aqueles círculos de proteção ao redor, nenhuma pessoa ali do território entrava, nenhum nativo entrava, que era para só eles viverem ali dentro. Ali foi o início do apartheid. Enquanto que por motivos diversos, os portugueses, eles promoveram a escravidão, que não preciso nem descrever aqui, já fiz isso em vários vídeos aqui. Vou deixar aqui no bloco de informações, por exemplo, com o povo brasileiro, no qual se exemplifica isso de maneira muito precisa, mas ao término da escravidão, mesmo que de maneira vagarosa, lenta, uma série de contradições, é claro, mas vai ocorrendo uma miscigenação, enquanto que isso não aconteceu lá na África do Sul. Ele ficou bem segregado, o que culminou posteriormente no regime do apartheid. Porém, com o passar do tempo, Portugal foi lutando, né, foi brigando para tomar o território de volta ali que os holandeses haviam ocupado, e conseguiram expulsar os holandeses, e aí, vamos dizer assim, isso acabou sendo uma tragédia, viria a ter, vamos dizer assim, uma consequência muito funesta para Portugal. Por quê? Porque os produtores holandeses saíram dali, né, foram expulsos de Pernambuco e acabaram migrando para as Antilhas. Lá nas Antilhas eles nem precisaram invadir militarmente, porque eles já estavam, vamos dizer assim, querendo ou precisando de outros negócios, porque aquilo que eles produziam anteriormente não estava dando mais lucro, o preço do fumo havia caído, então era uma terra sem grandes, vamos dizer assim, oportunidades de negócios naquele momento. Então, chegasse alguém querendo desenvolver algo, aquilo seria bom. E os holandeses detinham a técnica mais qualificada possível da produção de açúcar e iam se instalar nas Antilhas, que era uma localização melhor, um custo do frete menor, e vamos dizer assim, tudo começar do zero, tudo começar daquilo que havia de mais tecnológico, porque eles saíram daqui com capital, sabendo trabalhar. Então, assim, eles começaram ali a produzir nas Antilhas, e isso gerou uma concorrência com o preço daquilo que foi produzido aqui no Brasil. E anteriormente o Brasil tinha, vamos dizer assim, né, ou mais bem dizendo Portugal, né, Portugal tinha um monopólio do açúcar. Então ele podia impor o preço que quisesse e, obviamente, impunha um preço bastante elevado que fosse mais lucrativo para ela. A partir do momento que existe essa concorrência nas Antilhas, o preço cai. Lá eles são muito produtivos, lá eles ficam mais perto, e por conta disso ocorre, vamos dizer assim, um fenecimento do desenvolvimento econômico aqui do Brasil, especialmente da região Nordeste, a qual, vamos dizer assim, era o foco dessa produção. Aliás, o Nordeste depois não se recuperou dessa abrupta queda que teve por conta da concorrência com as Antilhas. E essa mudança promove, por óbvio, vamos dizer assim, uma alteração significativa também nas próprias Antilhas. Por quê? Porque nas Antilhas ela era uma colônia de depovoamento. A gente já estuda muito isso, né? Desde o ensino fundamental, colônia de exploração, colônia de povoamento. Aliás, esse tipo de conceito vamos dizer assim, é ancorado naquilo que a gente estuda no primeiro, segundo grau, nesse tipo de obra brilhante aqui, nesse tipo de obra-prima. E o que acontece? Nas Antilhas, por exemplo, em 20 anos depois da chegada do açúcar lá levado pelos holandeses, vamos dizer assim, em 20 anos a população branca do país, ela diminui a menos da metade. Em compensação, a quantidade de escravos aumenta mais de 40 vezes. Por quê? Porque a indústria do açúcar ela era muito lucrativa. Então não dava para esses comerciantes permanecerem ali produzindo o que se produzia habitualmente, que seja uma verdura, que seja fruta, que seja a madeira, enfim, qualquer tipo de produto, fumo, enfim, qualquer outro tipo de produto habitual que eles produzissem na época, era conveniente dar espaço para a produção do açúcar, que ela era muito mais lucrativa, muito mais rentável, e por conta disso essas pessoas, vamos dizer assim, que não é que são expulsas, elas acabam migrando. E elas vão migrar para onde? Para onde hoje é Estados Unidos e Canadá. Por quê?
porque ali ficou caro plantar, mas eles têm capital, eles vendem suas terras, eles têm conhecimento técnico e vão começar a produzir lá no Canadá e nos Estados Unidos, que até esse presente momento eram colônias extremamente deficitárias. Por exemplo, o Canadá havia conseguido a sua independência junto à França, e por que conseguiu? Porque a França só gastava dinheiro com o Canadá. A troca de madeiras, de peles, lá não era um comércio recompensador. Então, quando o Canadá quer fazer a sua independência, há muitas forças políticas dentro da própria França que falam, não, deixa essa desgracência aí embora logo, porque a gente só está gastando lá. Resultado, quando essas pessoas migram, vamos dizer, esses produtores migram das Antilhas para as Américas, eles conseguem o quê? Produzir produtos que vão ser consumidos por quem? Justamente pelas próprias Antilhas. Por quê? Porque ali começa a se produzir muito açúcar. Mas e o resto? Eu acabei de dizer que havia sido tomado os terrenos, né, as terras produtíveis, férteis, e passaram a ser usados não para variado tipo de produtos, que pecuária, que os outros produtos alimentícios que fossem necessários para a manutenção da vida humana. Não, se foi tudo tomado pelo açúcar, você vai precisar pegar, portanto, os alimentos e produtos manufaturados, etc., em outro lugar. Esses produtores que haviam migrado das próprias Antilhas, afora aqueles que já viviam lá nos Estados Unidos e no Canadá, que estavam produzindo, já era uma colônia de povoamento, havia já assim um pequeno grau de desenvolvimento. Quando tem esse mercado consumidor grande, para eles, vamos dizer assim, é a faca e o queijo na mão. Né? Porque havia o dinheiro do açúcar, não havia lá onde plantar, portanto eles tinham que fornecer. Eles ficavam mais próximos do que o território brasileiro. O território brasileiro já havia sido, vamos dizer assim, tomado por essa iniciativa de se vincular ao açúcar, portanto eles estavam ali com a faca e o queijo na mão para se desenvolver, para desenvolver sua manufatura, para se desenvolver, vamos dizer assim, de maneira mais abrangente a sua economia. Por exemplo, até a indústria naval começa nesse momento a se desenvolver para levar os produtos para as Antilhas. E, vamos dizer assim, para catalisar a situação do desenvolvimento da América do Norte, por conta do açúcar nas Antilhas, o que acontece nesse momento histórico? França e Inglaterra estão em guerra. Então eles não conseguem fornecer víveres, eles não conseguem fornecer tantos produtos quanto conseguiriam se estivessem em condição normal. Porque eles poderiam abastecer, e não os Estados Unidos e o Canadá, mas Estados Unidos e Canadá vêm abastecer por conta disso. Os dois países estão em guerra. Então assim a gente começa a perceber como, vamos dizer assim, aquela economia extrativista, numa colônia de exploração, como é nas Antilhas e aqui no Brasil, elas acabam fomentando e, vamos dizer assim, empurrando o desenvolvimento daquelas que eram as colônias de povoamento lá na América do Norte. Você percebe que o subdesenvolvimento de determinada área tem um vínculo intrínseco com o desenvolvimento de outra área. Por contraditório que pareça, é o quê? É naquela área que se encontra maior recurso natural é que acaba tendo um desenvolvimento mais precário, mais, vamos dizer assim, mais limitado, porque você se foca muito nesse produto que é mais rentável e deixa de desenvolver o resto, que foi produzido em outros países e para atender justamente a essa colônia extrativista, a essa monocultura específica. E assim nós vamos compreendendo por que os Estados Unidos é o que é, porque o Canadá é o que é, porque a América Latina é o que é. E é interessante porque isso também atrai outro tipo de público, outro tipo de pessoa. Por exemplo, na medida em que a economia na América Latina ela era focada nessa grande produção extrativista, muitas vezes baseada no trabalho escravo, que exigia um enorme capital, e era, por óbvio, vamos dizer assim, um empreendimento no aspecto comercial mais rentável do que você tivesse de pagar um salário. Porém, isso só era vamos dizer assim, viável economicamente na medida em que você produzia um produto como se fosse o açúcar, com um preço muito elevado, uma monocultura, um caráter, vamos dizer, extrativista quase, ou seja, era um tipo muito específico de desenvolvimento. Enquanto que na América do Norte, eles produziam mais para si mesmos, né? Então, assim, era uma produção, vamos dizer assim, meio que de dentro para fora. Então, muitas pessoas migraram da Europa nesse tempo histórico, né? E foram, vamos dizer, ajudando a colonizar os Estados Unidos e o Canadá, produzindo para si mesmos, produzindo para a comunidade local, sem muita diferença entre aquilo que produziam para si próprios, que eles mesmos consumiam, aquilo que a comunidade consumiu e aquilo que exportavam. Isso foi engendrando um desenvolvimento muito forte, né? Porque, e assim, vamos dizer, a renda per capita, se você pegasse assim desse momento histórico, talvez a da América Latina ela fosse maior, mas a renda per capita da América do Norte ela era muito mais economimente distribuída, né? Então, assim, as pessoas não tinham um desnivelamento muito grande no consumo, elas consumiam, tinham um poder de compra parecido, que era muito, mas muito antagônico ao que acontecia e que só ia acontecer até hoje aqui na América Latina. Então a gente vai vendo como a nossa história é construída, né? Como a gente não chega aonde nós estamos hoje sem todo um lastro atrás de nós que ajudou, que contribuiu, que formatou o desenvolvimento histórico que nós temos hoje. Passa a ser tão interessante, vamos dizer assim, a vinda
da Europa para a América, que muitos colonos vêm assim, com débito, porque quem vai pagar a passagem, que era caríssima, né? Então, às vezes, eles iam com vamos dizer assim, um esquema de servidão temporária, vamos dizer. Então, eles pagavam a sua passagem com 4 anos de trabalho de servidão. Mas quando terminava aquela servidão ali, eles iam ter lá, conquistar a terra deles, iam produzir, iam trabalhar, iam se desenvolver, iam se tornar uma família, vamos dizer assim, na média, muito mais, vamos dizer assim, aquinhoada da que viesse aqui para o Brasil, que estava, ou para a América Latina como um todo, né, as Antilhas, etc., que estava focada nessas fazendas com grande produção de monoculturas. Ou seja, um tipo de colonização favorece o desenvolvimento, enquanto o outro, ela concentra a riqueza em pouquíssimas pessoas, né? E, reitero, isso engendra consequências lesivas que nós enfrentamos na América Latina até os dias de hoje. Até porque, como bem destaca aqui o Celso Furtado, no processo de acumulação de riqueza, o esforço inicial ele é comumente relativamente maior. Então, ou seja, para começar a riqueza, para iniciar o processo, para dar o start, vamos dizer assim, você tem todo um lastro de sair da pobreza. Quando a coisa já está fluindo, vamos dizer assim, o círculo da economia está girando, fica mais fácil, né? A mesma coisa que você vai pegar é de uma família que já tem ali um padrão de classe média ou classe média alta. É muito mais fácil para o filho dessa família se manter do que para aquela pessoa que é pobre, que vai tentar se livrar da pobreza. É muito mais difícil. Depois que essa consegue, vamos dizer assim, ascender de classe social, sai da classe mais humilde, passa a ser, vamos dizer, uma pessoa de classe média, é mais fácil que seus filhos se mantenham assim. Você imagina numa proporção de país. E eles ali já estavam dando o exemplo histórico disso, né? Eles já estavam vivendo uma condição mais, vamos dizer assim, equânime, mais uma classe média, vamos dizer assim, bem entre aspas, com perdão aqui do anacronismo. E acontece aqui no Brasil, nesse tempo histórico, algo, vamos dizer assim, peculiar. Porque, vamos dizer assim, tudo girava ao redor do açúcar. Então todos os produtos eram mandados, vinha lá do sul o couro, vinha a carne, tudo girava ao redor da produção do açúcar, que é ali que vinha a fonte enorme de riqueza. Foi o negócio colonial na parte agrícola mais rentável, possivelmente, de todos os tempos. Então, quando o preço decai, quando tem a concorrência das Antilhas, quando o preço lá delas fica melhor porque está mais próximo, etc., como eles tinham também muita qualificação no produzir, com equipamentos novos, esse preço cai, o que acontece? Aquelas pessoas que trabalhavam ali no Nordeste para a atividade do açúcar, elas tendem a migrar para outra atividade, né? Precisam viver de alguma coisa. E elas vão viver no quê? Elas vão vamos dizer assim, vão seguindo um caminho que já havia sido começado por outra produção que era da pecuária. A pecuária era uma pecuária extensiva nesse momento, uma pecuária de baixíssima produtividade, enquanto o açúcar era de alta produtividade, e ela vai se tornando, vamos dizer assim, uma pecuária de quase de subsistência, porque as pessoas já haviam sido, vamos dizer assim, os produtores da pecuária já haviam sido expulsos, vamos dizer assim, pelo açúcar para o interior, e assim o Brasil, vamos dizer assim, vai crescendo também, né? Vai invadindo cada vez mais ali o Tratado de Tordesilhas, e aí vem a figura do sertanejo também, né, aquele que mora lá para dentro do sertão, vamos dizer assim, coagido, empurrado pela pressão do açúcar no início, pelas terras agricultáveis que não poderiam ser despendidas para uma atividade menos lucrativa. E quando ocorre, vamos dizer assim, esse decréscimo, né, da produção do açúcar, quando a riqueza fenece, vamos dizer, o que acontece? As pessoas também vão seguir esse fluxo, vão seguir o caminho do sertanejo, vão para a pecuária extensiva, e acontece aqui na pecuária extensiva vamos dizer assim, um fenômeno peculiar, porque quando você baixa o preço de um produto, quando você tem dificuldade na produção, quando você vive um momento de pobreza, a tendência é que o crescimento demográfico ele diminua. Porém, isso não ocorre aqui por quê? Porque como eles estão produzindo carne, você tem um alimento disponível, e portanto, nesse momento histórico, a população do Nordeste, a despeito da pobreza relativa, ela continua crescendo. Inclusive, o Celso Furtado acredita que cresceu mais do que no auge do desenvolvimento do açúcar, né? Porque as pessoas têm carne, têm comida ali disponível, é aquilo que elas estão produzindo. Entretanto, como elas estão indo cada vez mais para o interior, como está, assim, vamos dizer assim, esgarçando o território onde elas produziam, o que acontece? É uma redução da complexificação econômica e se retorna cada vez mais, progressivamente mais, a uma economia de subsistência. Ou seja, você começa a girar a roda da história para trás, né? Ao invés de ter uma economia com maior produtividade, produzindo mais coisas, não, você está voltando a um período histórico precedente, um período histórico que já passou, entendeu? A economia está ficando cada vez mais simplória, ela não tem outra fonte de recursos onde você possa produzir aquilo ali e vamos dizer assim, fazer o seu comércio, como estava acontecendo naquele momento com a América do Norte. Ou seja, você tem simultaneamente o crescimento populacional de uma região, que era o Nordeste, enquanto que a pobreza se alastrava também. E eles conseguiam se alimentar, conseguiam sobreviver. Por quê? Porque aquilo que eles produziam era numa economia de subsistência baseada, em última instância, na pecuária. E, reitero, isso explica muito do que é
as regiões brasileiras e o desenvolvimento brasileiro, e no caso mais específico, do Nordeste, até os dias atuais. Alguém poderia perguntar, bem, e Portugal não ia fazer nada vendo isso, né, vendo seu principal produto fenecer? E de fato, Portugal era a maior beneficiária do que era produzido aqui. A riqueza, eu reitero, não ficava aqui no Brasil de jeito nenhum. O que, vamos dizer assim, o excedente gerado, ele era todo aquinhoado pela metrópole. Então, Portugal, vamos dizer, sofre economicamente, né, toma um tiro quase de morte, vamos dizer assim, e ocorre quase que de maneira, vamos dizer assim, natural dentro do fluxo de comércio. Você não está conseguindo exportar muito, né, e também não tem recurso em sua balança comercial. O que ocorre é uma desvalorização abrupta da moeda. Essa desvalorização, ela consegue compensar, de certa maneira, a perda que havia gerado da lucratividade do negócio do açúcar. Você consegue, de fato, fazer com que a quantidade menor que você está exportando agora, ela, de certa maneira, vale um pouquinho mais, pelo menos proporcionalmente, mesmo que, por óbvio, não vai compensar o que havia outrora, mas ameniza a situação. Porém, por outro lado, o que acontece? Todo país que desvaloriza muito a moeda. O poder de compra da população que fica no local, que não está vinculado ao produto que é exportado, no caso, o que se exportava basicamente era o açúcar, o que restava, vamos dizer assim, da produção, o que acontece com essa população? Ela padece. Então ela padece, qualquer tipo de produto que ela vá comprar fora fica muito caro, e alguma coisa ela vai depender, por exemplo, salsa vai depender a todo momento. A coisa fica tão grave, a desvalorização da moeda é tão abrupta, que as pessoas só podem depender daquilo que elas mesmas estão produzindo, reforçando, vamos dizer assim, a ideia, vamos dizer assim, reforçando o desenvolvimento de uma economia meramente de subsistência, uma economia que, por conseguinte, não tem produtividade muito grande. Era tão difícil nesse momento histórico comprar externamente, era tão desvalorizada a moeda, que o Celso Furtado dá um exemplo aqui, que para comprar uma roupa importada ou até uma espingarda, isso valia mais que uma casa. Ou seja, porque a moeda estava muito desvalorizada, era um momento muito propício a, vamos dizer assim, ao agravamento dessa economia de subsistência. Ou seja, você tem que produzir tudo o que você consome, e quando você faz isso, você não é mais especializado, mais desenvolvido em nada. Fica tudo com uma produtividade muito baixa. Isso vai gerar uma série de consequências muito lesivas, tais como o atrofiamento da divisão do trabalho, diminui-se a produtividade, ocorre, vamos dizer assim, uma fragmentação das unidades produtivas que vão ficando cada vez menores e vai, vamos dizer assim, desaparecendo as formas um pouco mais complexas de convivência social. Há uma substituição da lei geral pela norma local, vamos dizer assim, né? Você vai diminuindo, vamos dizer assim, aquilo que a gente alcunha de civilização, né? E não é à toa, o Celso Furtado não comenta aí, mas a gente poderia dizer, e aí, o que começa nesse tempo histórico? O coronelismo. Entendeu? Você vê como é que as coisas são concatenadas, como as coisas são vinculadas. Então, todas essas mudanças, elas, vamos dizer assim, formatavam um momento muito delicado, muito complicado, muito ruim para a metrópole, né? Ela não conseguia explorar a colônia de maneira tão plena como fizeram outrora. Vivia, portanto, Portugal um momento muito difícil, até que encontra-se as Gerais, né? Encontra-se as Minas Gerais, encontra-se metais preciosos aqui no Brasil, e isso vai mudar completamente, mais uma vez, né? Vai reconfigurar o desenvolvimento econômico brasileiro. Por quê? Porque tudo vai se direcionar para ali, né? O gado que era produzido no sul, com muita dificuldade, tudo porque o gado que era do norte, ali do norte e nordeste, que atendia a região açucareira, né? O gado do sul, ele tinha produtividade baixa, vivia basicamente da indústria do couro. Então, assim, isso tende a fazer migrar o gado que atendia ao norte, ao nordeste, aos engenhos que restavam lá, o que acaba encarecendo proporcionalmente a carne para os engenhos, que gera uma frustração enorme, né? Mas não tinha jeito, né? Porque, vamos dizer assim, a necessidade de alimento nas minas ela era muito intensa, porque todo mundo que vai para as minas quer fazer o quê? Quer pegar o ouro, é a atividade mais lucrativa. Então é muito comum que nesse território exista muita fome, um território, aliás, muito bravio. Ele nem destaca assim de maneira tão pormenorizada, mas eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês terem noção da região aqui de Serra Pelada, quando encontraram pedras preciosas lá na década de 80. Posso citar algumas fotos aqui da região de Klondike, lá dos Estados Unidos. Ou seja, é um negócio assim muito sórdido, muito sujo, muito precário, e você precisa de alimento para atender essa enorme massa de pessoas, né? Esse enorme contingente de pessoas que migrou para lá. Então, assim, é muito comum que nessas regiões falte alimento, que as pessoas passem fome, mesmo quando tem dinheiro no bolso. Mesmo quando ocorre isso, não tem de onde comprar. Então, assim, existe todo vamos dizer assim, um sorvedouro de recursos do
país, que começa a se desenvolver o gado, que até hoje é importante na região sul do Brasil, aí ela toma uma importância relativa muito maior, porque ainda era, nesse momento histórico, uma produção meio precária, reitero, muito vinculada ao couro. A carne em si, ela nem era tão lucrativa, mas nesse momento histórico, por causa do afluxo de recursos que vem de Minas Gerais, ela começa a receber muito dinheiro. O sul, São Paulo fazia um comércio muito grande, a própria região do Mato Grosso, ela começa a fornecer também gado para lá, e é interessante por quê? Porque nesses locais que eu estou citando aqui, o sul do Brasil, São Paulo, Mato Grosso, já havia uma produção. E aí começa a vir a demanda a posteriori que, portanto, vai requerer uma intensificação dessa produção, inclusive com transporte, né? Eram dezenas de milhares de mulas utilizadas para andar ali por Minas Gerais, né? Uma região extremamente montanhosa, então você precisava muito desse tipo de animal, que é outra fonte de recurso bastante intensa. Então, assim, a economia do Brasil inteira começa a circundar ao redor dos metais preciosos produzidos ali nas Minas Gerais, que tinham, claro, como destino final Portugal. Né? Portugal é que recebia o grosso do que era retirado ali, né? Era a maior beneficiário dos recursos naturais extraídos aqui do Brasil. Mas eu reitero a diferença, né? Havia já uma produção no sul do Brasil e na região centro-oeste que foi intensificada por conta da descoberta dos metais preciosos nas Minas Gerais. Esse desenvolvimento ele é diferente do que aconteceu na região da cana-de-açúcar. Por quê? Lá começou-se a produzir plano de cana-de-açúcar e aí isso gerou uma necessidade de produzir os produtos que fossem fornecer, vamos dizer assim, a condição de subsistência das pessoas que trabalhavam com açúcar. Então você repara que isso tem consequências, né? Isso não é algo desimportante. E alguém poderia perguntar, bem, e esse fluxo de ouro, essa quantidade de riquezas não deveria ter promovido o desenvolvimento de Portugal? Bem, a história não é tão simples, né? Porque Portugal começa a receber uma quantidade, né, um fluxo enorme de metais preciosos, um fluxo enorme de riqueza. Mas Portugal resolve, vamos dizer assim, resolve não, né? Vamos dizer assim, é quase que coagida pelas circunstâncias a elaborar um acordo junto à Inglaterra, que é um acordo muito famoso, né? Que Portugal cederia vinho e a Inglaterra cederia os tecidos. Os tecidos que estão ali no início do processo de desenvolvimento, que o grande revolucionário Friedrich Engels, ele alcunhou como Revolução Industrial, ou seja, uma das atividades que mais ocupava a gente, que era na produção das roupas, né? E claro, a gente utiliza muito mais roupas do que bebe. Mesmo a pessoa que muito bebe, ela bebe sempre usando uma roupa, né? Então, é lógico que seria algo, vamos dizer assim, infenso ao desenvolvimento de Portugal, que era um acordo benéfico à potência maior, né? A potência majoritária, que era a Inglaterra, e, vamos dizer assim, infenso a Portugal. Portugal não conseguia mais proteger sua indústria têxtil e quando submetidos à concorrência de um país que tinha uma produtividade muito maior, que era a Inglaterra, é lógico que Portugal ia perder. Porém, olha como é que são as coisas. Então, por que Portugal entrou simplesmente? Porque Portugal fez esse acordo, né? Normalmente, quando a gente vai estudando aqui, isso é muito interessante também nesse livro, que ele vai explicando o porquê das coisas, porque senão a gente pensa que tem um monte de caricatura, né? Por que as pessoas fizeram isso? É um bando de burro? Não é que é um bando de burro, não. É porque, nesse momento histórico, a Inglaterra, vamos dizer assim, ela dava um reforço militar a Portugal. Vamos dizer assim, a Inglaterra aqui afiançava Portugal militarmente, ela defendeu, inclusive, Portugal em algumas escaramuças. O fato de o Tratado de Tordesilhas ser válido, quem garantia isso? Porque a França não participava dela, a Holanda não participava dela. Qual era a potência que, vamos dizer assim, ia dar uma espécie de, vamos dizer assim, de assinatura? Não, isso aí, Portugal, você está certo, você pode ir lá explorar. Quem protegia Portugal, em resumo? Quem protegia era a Inglaterra. Por outro lado, para fazer essa proteção, ela também cobrava, vamos dizer assim, por um acordo que lhe era mais favorável. Então, há todo, vamos dizer assim, um arco de, vamos dizer assim, de acontecimentos que vai justificar por que o desenvolvimento foi para um lado e não para o outro. Não é porque havia, na época, um bando de caricaturas. É uma mão lavando a outra, cada uma lutando pelo seu interesse e acaba isso guiando o desenvolvimento econômico para um lado ou para o outro. Esse tipo de drama é o que vai lá, em última instância, né, a levar ao fato de que a família real portuguesa acaba migrando para o Brasil, protegida pela Inglaterra, apesar que a Inglaterra não sabia se Portugal ia acabar, no fim das contas, se envolvendo no conflito ou não, né? É famoso lá que a esquadra inglesa ela tinha uma ordem, ó, eu vou para vocês resgatarem a família portuguesa e levarem eles ao Brasil, escoltarem-nos. Mas se eles não resolverem sair e ir para o Brasil, bombardeiem Lisboa. Então havia essa ordem, vamos dizer assim, um tanto quanto contraditória, né? Lá junto ao comando da Marinha Inglesa na época lá que de fato escoltou a família portuguesa, eles vieram aqui para o Brasil. Mas então a gente consegue compreender para onde foi, né, a riqueza, portanto, que era extraída aqui, que era subtraída aqui do
nosso território. Ela passou com Portugal, que foi uma espécie de entreposto, e se direcionou para a Inglaterra. E ela que foi, em última instância, a maior beneficiária da riqueza que havia aqui no nosso país. E esse domínio, vamos dizer assim, inglês, ele vai, vamos dizer, se desdobrando sempre com vistas ao interesse econômico, ao interesse estratégico daquele país. Então, por exemplo, mesmo quando o Brasil consegue a independência, qual é a primeira grande potência colonial a reconhecer a independência brasileira? A Inglaterra. Porém, o Brasil já assumiu uma dívida externa junto, que era, vamos dizer, primeiramente vinculada que era de Portugal. O Brasil não, então eu assumo essa parte da dívida que é de Portugal para mim. E quem era o beneficiário dessa dívida? Era a Inglaterra. Então, quando, vamos dizer assim, a Inglaterra reconhece o Brasil, ela também faz outras exigências comerciais ao Brasil. Então, assim, sabe, uma coisa é muito vinculada à outra. O benefício político e militar que a Inglaterra provia, vamos dizer assim, era descontado pelo benefício econômico que o Brasil e as demais colônias aqui da América Latina proviam à Inglaterra. Mas nesse caso específico, notoriamente, é o Brasil mesmo. E alguém pode falar, poxa, isso foi muito lesivo ao Brasil, mas o tema é muito mais complexo. Porque, por exemplo, se não houvesse sido feita a independência desta forma, que não foi, vamos dizer assim, por via militar, as caramuças foram muito pequenas, né? Já aconteceram, eu vou deixar aqui um livro aqui, a Revolução Brasílica, vou deixar aqui os trechos selecionados, que relata ali os precários conflitos que aconteceram na época, mas uma outra coisa aconteceu. Aconteceram, assim, algumas escaramuças. Mas o fato é, se tivesse ocorrido um conflito de grandes proporções, o Brasil não manteria a sua integridade territorial. Fatalmente, ele seria retalhado, como aconteceu com os outros países na América Latina, né? O Celso Furtado dá o exemplo do esforço ingente do Simão Bolívar, né, para tentar manter uma nova Granada, né, ou seja, manter uma unidade territorial na América Latina, mas ele fracassa. Por quê? É muito difícil manter uma ideia que não encontra respaldo no interesse das classes dominantes. Não era o interesse das classes dominantes da América Latina nesse tempo histórico manter essa unidade territorial. E o Celso Furtado ele vai apontar muito bem aqui o quê? Quais eram os interesses dominantes nessa época, né? Os interesses dominantes nesse tempo histórico aqui, já avançou um pouquinho com a história, vocês estão vendo aqui, né, já está no momento da independência, eles eram os interesses dos grandes produtores agrícolas, que viam Portugal apenas como um entreposto, né? Passavam por Portugal para chegar às outras grandes potências lá da Europa. Então, para eles, Portugal era só um estorvo. Mas a partir do momento em que o Brasil ocorre a sua independência, é essa classe que vai se tornar dirigente, e ela, por exemplo, não tem um foco na manufatura. Então, assim, o Brasil não desenvolveu a sua manufatura porque a Inglaterra não deixou. Isso é parcialmente verdadeiro. É claro que a Inglaterra impôs aqui restrições ao desenvolvimento da manufatura aqui sim, mas também ao fato de que a classe dominante brasileira era a classe dos agricultores. Aliás, como só aconteceu até hoje, né? Vamos aqui fazer uma parte aqui maldoso, né? Mas verdadeiro, né? Então, assim, basta ver lá o Congresso, né? A quantidade de pessoas vinculadas ao agronegócio é mais de 50% do Congresso. Não aos agricultores familiares, que são os que produzem o alimento que vai para a nossa mesa, não. Aos grandes produtores, né? Ao agronegócio, ao latifúndio predatório explorador da terra e da mão de obra. Então, assim, é essa turma que assumiu o poder, entendeu? Então, eles vão querer um determinado tipo de desenvolvimento, vão guiar um determinado tipo de desenvolvimento que não é um desenvolvimento, por exemplo, que aconteceu na América do Norte. Ele é completamente antagônico. Ele é um desenvolvimento mais compartilhado, de pessoas produzindo muitas coisas, tendo um foco na produtividade diferente, né? Que não é o foco, por exemplo, na mão de obra escrava, que vai esfolar ali o escravo ao máximo que você puder para arrebentá-lo, mas você tirar o mais valor daquilo que ele produziu. Não. Lá eram muitas pessoas produzindo para o mercado interno, eventualmente exportando também, consumindo aquilo que produz, com uma redistribuição de renda, com uma distribuição de renda muito mais igualitária, ou seja, é um tipo de desenvolvimento muito diferente mesmo, e que, reitero, explica a nossa realidade econômica até os dias atuais. E ocorre nesse momento histórico muitas oscilações econômicas. Por quê? Os metais preciosos eles foram sendo exauridas, as fontes, né, depois de muito sugar, né, sugou, um dia tinha de acabar, né, e a classe econômica dirigente, que era a classe dos produtores, grandes produtores agrícolas rurais, de açúcar, de algodão, etc., eles se veem com aquele tipo de contradição muito comum no discurso liberal, né, que é um país defender o livre comércio e não aplicá-lo. Porque para proteger a região das Antilhas, a Inglaterra não permitia
os produtos produzidos aqui no Brasil fossem vendidos nos seus países, na própria Inglaterra. Então tinha aquele negócio do livre comércio para os outros, né? Algo que é aplicado até os dias de hoje. Uma menor pesquisa você vai ver, mesmo aqueles que mais falam, mais bradam sobre o livre comércio nos Estados Unidos, no Partido Republicano, o Trump, o Bush, defendendo a sua indústria local. Não estão nem aí. Eles querem o livre comércio para os outros. A indústria deles, eles protegem. Só os liberais brasileiros é que não veem isso, né? Então, assim, eles lidam com essa contradição, né? De tentar produzir, de acreditar, vamos dizer assim, em certo modo vivente, que não é aplicado pela própria grande potência que o defende. E isso gera uma série de contradições. Por quê? As Antilhas, por outro lado, elas se veem premidas pela concorrência brasileira, que ainda mantinha na época o trabalho escravo. Então, a Inglaterra, escudado, ele vai dizer aqui, né, por sólidos, vamos dizer assim, valores morais, vamos dizer, você tem um embasamento moral para dizer, mas a Inglaterra vai atacar o comércio de escravos aqui no Brasil. Por quê? Porque como já havia ocorrido a libertação dos escravos nas Antilhas, ela fica premida, vamos dizer assim, por um tipo de comércio injusto. Enquanto o Brasil se utiliza de trabalho escravo, nas Antilhas já era um trabalho assalariado. Isso dá uma maior produtividade na época no Brasil. A Inglaterra, por outro lado, proíbe, através de medidas protecionistas, de impostos, né, que aí deixa o produto mais caro, o comércio brasileiro, né, então o Brasil não consegue exportar para a Inglaterra e, por outro lado, a Inglaterra começa a atacar tenazmente o Brasil para fazer com que o Brasil acabe com a escravidão. Ou seja, há uma série de interesses antagônicos aqui e, nesse momento histórico, eles se digladiam, vou dizer de maneira bem intensa, que são entre os grandes produtores agrícolas brasileiros e a própria Inglaterra. Sendo que, nesse momento histórico, claro, o povo, né, ninguém está nem aí. Eles querem, o que há é uma disputa entre esses grandes, né, esses dois grandes players, né, vamos dizer, né, para utilizar a palavra inglesa também, a Inglaterra e os grandes senhores agrícolas brasileiros. Por isso, vamos dizer assim, o Celso Furtado ele vai discordar da ideia assim, não, se não tivesse ocorrido, se não tivesse havido essa pressão inglesa, talvez o Brasil se desenvolveria de maneira diferente. Ele acha até que não, dá a entender que não. Por quê? Porque os grandes senhores agrícolas brasileiros, eles tomariam o poder da mesma maneira, porque eles eram a classe mais poderosa, oriunda desse desenvolvimento que tem um lastro antecedente de vir aqui para produzir grandes fazendas, produzindo grandes quantidades de cana-de-açúcar, de algodão, etc. Ou seja, o lastro de desenvolvimento nosso vai potencializar esses grandes senhores agrícolas com essas grandes plantações, né, com esses grandes latifúndios, o que ocorreu de maneira muito diferente na América do Norte. E, portanto, por conta disso, é um desenvolvimento econômico mais saudável lá, por assim dizer. Então, assim, pressionado pela Inglaterra, o Brasil vai criando leis que vão, vamos dizer assim, dificultando mais a escravatura, porque o governo brasileiro também vivia pressionado pela Inglaterra, pressionado pela classe senhorial, vamos dizer assim, que efetivamente mandava. Então, primeiro eles proíbem o tráfico de escravos, né? Mas até tem um nome famoso, né, para inglês ver, né, ou seja, que era uma lei que na prática não era efetiva, porque o Estado brasileiro não corria atrás de proibir efetivamente, né, o tráfico, né, eram os próprios ingleses, às vezes, que tomavam os navios no meio do caminho, né, eventualmente até através de corsários, que é a pirataria legalizada, né, vamos dizer assim, a pirataria que com a carta de corso, ou seja, com a autorização da própria coroa, né, do respectivo país. E nesse momento histórico, como o governo brasileiro ele não conseguia, vamos dizer assim, ter uma voz muito firme ante a Inglaterra, ele conseguiria sua renda através de quais formas? Seria através da própria produção, ou seja, dos impostos sobre aquilo que ele produzia. Ele não podia cobrar muitos impostos. Por quê? Porque a classe senhorial era justamente a classe agrícola. Ela não ia aceitar ter seus produtos taxados, né? Ia, inclusive, favorecendo isso, a produção nas Antilhas, etc. Então, o que o governo poderia se salvar? Seria cobrando sobre os produtos importados. Isso é muito comum e, eu reitero, é feito até hoje mesmo pelos ditos países mais liberais. Você aumenta a taxa de impostos, você tem, vamos dizer assim, um duplo benefício. Aquilo que entra, você arrecada, o governo arrecada, e o segundo aspecto é que você estimula a produção interna. Mas o governo brasileiro, ele não podia, na época, cobrar, né, aumentar esse imposto daquilo que era importado, especialmente da Inglaterra, por conta dessas pressões políticas que esse país exercia ante o Brasil. O resultado era que, nesse momento, a arrecadação era muito baixa, era muito precária, o Brasil ainda teve gastos maiores por conta da guerra lá do Paraguai. Então, assim, o governo brasileiro enfrentou um momento muito, mas muito delicado mesmo, e é interessante, porque nesse momento, essa série de circunstâncias forçaram com que o governo, não tendo dinheiro nenhum, fizesse o quê? Imprimisse papel moeda. Imprimiu papel moeda, o que gerou? Inflação. A inflação corroeu o poder de compra, especialmente da classe média urbana.
os grandes senhores, vamos dizer assim, de fazendas e tal, eles não eram, vamos dizer assim, tão afetados. Por quê? Porque nesse momento histórico eles produziam, né, boa parte daquilo que eles consumiam dentro das próprias fazendas, compravam coisa fora, compravam, mas eles também exportavam, ou seja, se a moeda se desvalorizou, ele compensava um pouco essa perda. Mas quem não produzia, né, quem não estava vinculado diretamente à indústria exportadora, padecia com a desvalorização da moeda, e por conta disso uma série de revoltas de caráter urbano, o Celso Furtado vai destacar isso, de caráter urbano, vão acontecer nesse momento histórico. Ou seja, decorrente de toda essa engrenagem problemática que nós viemos explicando aqui. E assim, reitero, né, o Brasil vivia um momento muito delicado, muito complicado. E qual era a alternativa posta? Assim, o açúcar tinha concorrência estrangeira, o desenvolvimento das manufaturas era muito complexo, porque exigia um capital muito grande, exigia um conhecimento técnico que não havia aqui, havia pressão na Inglaterra para impedi-lo, ou seja, era muito difícil que a indústria se desenvolvesse. Então, assim, parecia que não havia para onde ir, não havia mais metais preciosos, então para onde iria o desenvolvimento? E foi aí que se encontrou um produto que tinha uma demanda grande externa, mas que não havia, vamos dizer, uma concorrência tão forte, que era o café. Então se migra para o café pela coerção das circunstâncias, entendeu? E o Brasil se torna um grande produtor do café, o que também vai mudar mais uma vez a economia brasileira e legar uma série de novas consequências. E o Celso Furtado vai destacar aqui que o desenvolvimento que ocorreu a partir da economia do café, ele se espraiou um pouco mais na economia brasileira. Por quê? Ele já encontrou uma economia com toda a sua dificuldade, com toda a sua precariedade, mas ele já encontrou uma economia de certa maneira desenvolvida para o atendimento dos produtos agrícolas que, vamos dizer assim, ainda poderia, vamos dizer assim, intensificar a produção, por exemplo, de carne, por exemplo, a produção de outros produtos agrícolas, que quando tem aquele produtor aqui no meio, que no caso é o café, que vai receber os recursos externos, e você tem aqui uma massa de produtores para atender e, vamos dizer assim, subsidiar essa produção, subsidiar os trabalhadores que estão vinculados a ela, aí você consegue espraiar de maneira um pouco mais plena o desenvolvimento do país. Ela vai se assemelhar de uma maneira um pouco mais leve ao desenvolvimento inicial que nós relatamos aqui, que ocorreu lá na América do Norte em relação às Antilhas. Ou seja, você consegue, através de uma fonte de riqueza que tem no meio do país, se você já tem uma indústria ao redor preparada, uma indústria mesmo que seja agrícola aqui, mais bem desenvolvida, você consegue atendê-la de maneira um pouco mais plena. E o Brasil, nesse momento histórico, consegue, portanto, dar os primeiros passos para, inclusive, aquilo que posteriormente veio a ser o desenvolvimento industrial. Porém, assim, a indústria ainda não havia se desenvolvido e, portanto, essa, vamos dizer assim, pseudo-classe média que vai se formando para atendimento à indústria do café nos arredores, onde ela vai realizar o seu consumo. Ela vai fazer isso através da importação. E isso vai gerar uma série de consequências lesivas, o Celso Furtado vai destacar aqui. Por quê? Porque, na medida em que ela vai importar, e o Brasil só, vamos dizer assim, exporta basicamente um produto, que no caso é o café, e ele que banca, vamos dizer assim, a balança comercial, qualquer flutuação no preço do café, ele arrebenta com o país. Por quê? Você vai continuar importando outros produtos que vamos dizer, baixou o preço do café, você vai importar outro produto, ele está muito caro, e aí? Aí a inflação para dentro do país, aí você não consegue, né, corresponder de maneira mais adequada à oferta e procura, né, ao que eu já tratei aqui no livro 1 do Capital, isso é muito bem explicado, né, que a lei de oferta e procura só tem validade quando há escassez e superabundância. Nos outros casos, que aliás é o comum, ela não explica nada. Mas enfim, o fato é, o Brasil ele vive aqui uma espécie de caso específico, porque lá nas potências coloniais europeias, eles tinham um grau de desenvolvimento relativamente parecido, produziam produtos parecidos, eles tinham, vamos dizer assim, as margens acompanhavam, o daquilo produziu esse produziu aquilo, ou seja, tais produziu tais produtos, esses produtos. Quando eles têm um vínculo ali, através na época era o padrão ouro, né? Então assim, se você exporta mais e esse importa mais, o que vai acontecer com esse aqui que está importando mais? Vai ocorrer uma desvalorização da moeda e, por conseguinte, uma queima ali de estoque das reservas monetárias do ouro, mas ela vai acabar se desvalorizando, vai acabar depois se reenquadrando, porque vai valer a pena comprar dentro do país, portanto ele vai diminuir esse déficit até o momento que ele talvez fique superavitário, e aí então, ou seja, uma coisa em tese iria compensar a outra. Isso não ocorre no momento que você tem apenas um produto, vamos dizer assim, bancando todo o comércio internacional. Isso seria uma teoria mais válida, ele vai explicar isso de maneira bem específica. Se você está produzindo vários produtos com um grau de desenvolvimento parecido, aí beleza. Mas quando você está dependendo de um tiro só, como era o Brasil, que era o café, meu irmão, uma oscilação nesse preço aqui arrebentava com todo o resto.
né? Porque você era muito dependente de um mísero produto e aí você vem a inflação, aí você vem a emissão de papel moeda, você tem a inconversibilidade, ou seja, uma série de problemas que ele, vamos dizer assim, até desanca aqui, ele fala, poxa, a teoria econômica brasileira não se adaptou, tipo assim, ela tentou replicar aquilo que era válido para a Europa, mas não era válido aqui para o Brasil. E acontece aqui nesse momento histórico outro drama, que é o quê? O café, beleza, uma fonte de riqueza, e a Europa viveu muitos períodos, né, problemáticos, guerras e tal. Então isso estimulou a vinda de muitos imigrantes, portanto muitas pessoas vão ter aqui sobrenome italiano, sobrenome alemão e tal, porque vieram de lá, né, pessoas movidas pelo desespero, né, procurar uma vida nova aqui. E nesse momento, o que acontecia? Como o café foi produzindo cada vez mais, foi aumentando a produção, as pessoas que estavam ocupadas nas fazendas do café, vamos dizer assim, em tese, deveria diminuir a quantidade de mão de obra disponível, porque mais gente poderia produzir, havia uma demanda por café, mas o que aconteceu? Na medida que vieram os imigrantes, aumentou a quantidade de mão de obra disponível e, portanto, o salário pago aos trabalhadores desses locais, ele não precisou aumentar. Então, assim, o empresariado continuou podendo, vamos dizer assim, pagar um salário relativamente baixo. E, por outro lado, na medida em que você não tinha essa escassez de mão de obra, você não tinha que investir tanto na produtividade, você precisava investir apenas na ampliação da área produzida. Então você ganhava por escala, vamos dizer assim, e não investindo mais capital para que aquela área que você já produz, ela elevasse proporcionalmente a produção de café. Isso foi lesivo nas duas pontas, né? Tanto porque não desenvolveu tecnologicamente a agricultura brasileira, quanto porque não aumentou o poder de compra do trabalhador, na medida em que, vindo mais trabalhadores para cá, havia mão de obra farta disponível, inclusive relativamente qualificada. Esse é mais um dos motivos que vai explicar por que a classe trabalhadora brasileira tem uma mão de obra, né, tem um salário relativamente baixo desde muito tempo. Mas, né, e sempre há um mas, e quando acontece, por exemplo, a baixa do preço do café, nesse momento histórico, aí o problema é gravíssimo. Por quê? Já destacamos que o desenvolvimento ele era baseado na expansão, né, do território plantado, mesmo eventualmente até na substituição dele, já porque às vezes se esgotava a terra, né, e não havia acontecido nesse tempo histórico aqui a Revolução Verde, a produtividade, a utilização de insumos agrícolas e tal. Então você ia às vezes tendo até que trocar a terra, às vezes você fazia uma rotação, né? Enfim, o fato é que eventualmente, né, por conta de crises, inclusive estrangeiras, por exemplo, a crise de 1929, o crash da Bolsa de Valores em Nova York, você tem uma diminuição do preço do produto do que o Brasil, né, vendia, que era o café. Então o que acontece? A crise ela é catastrófica para a economia brasileira. Por quê? Porque tudo está girando ao redor do café como fonte originária. E nesse momento de crise, a última coisa que o governo gostaria era de que o país ficasse com desemprego. Porque se ele fosse estimular o aumento da produtividade nesse momento histórico, aí você ia fazer um aumento da produtividade baseado no quê? Na diminuição da classe trabalhadora ocupada naquilo ali. Desemprego não era o que o governo queria. Se você tirasse, assim, deixasse o mercado seguir com seu, vamos dizer assim, com a sua voragem normal, aquilo geraria um prejuízo e os empresários iriam quebrar. Quebrar seria gerar uma série de consequências lesivas também para os trabalhadores, especialmente a tendência deles a, por um lado, voltarem à economia de subsistência e, por outro, a que grandes cafeicultores que ainda se mantivessem com uma produtividade melhor abocanhassem os pequenos, aumentando ainda mais a concentração de renda. Ou seja, você tem uma série de consequências que vão fazer com que, nesses momentos de crise, o governo acabe, vamos dizer assim, entubando, comprar, né, um excedente de café para que se mantivesse, de certa maneira, a estrutura até então formada, mesmo que ela, vamos dizer assim, sobremaneira beneficiasse apenas os grandes cafeicultores. Por outro lado, havia mais problemas. Por exemplo, quando ocorria uma desvalorização, né, já destacamos aqui que o poder de compra daquelas pessoas que não estão vinculadas ao produto exportado, vamos dizer assim, ela tende a ficar muito baixo. Porque o poder de compra dele diminui, especialmente nos centros urbanos que tinham uma importação maior de produtos, eles sofriam muito. Por outro lado, nesse momento histórico, o imposto ele tinha uma taxa, ele era vinculado a uma taxa fixa de câmbio. Então, se você desvalorizava aquela moeda, você proporcionalmente você ganhava menos, né? Mesmo que o valor fosse igual, mas como a moeda estava valendo menos, você ganhava menos. E por conta disso, fragilizava as contas públicas, impedindo que o Brasil pagasse a sua dívida externa.
né? Então, como o Brasil tinha dívida desde lá, aqueles problemas com a Inglaterra que já destacamos aqui, isso fragilizava as contas públicas, impediu investimentos, que esquece isso. E o que fazia isso? Forçava o governo brasileiro a emitir papel moeda, a imprimir dinheiro. Quando imprimia dinheiro, se generalizava o processo inflacionário. Então, assim, todo esse desequilíbrio na economia, na balança de pagamentos, no valor proporcional da moeda, nas contas públicas, ou seja, tudo era excessivamente dominado pelo fato de estar, vamos dizer, dependente de um ou outro produto, que sempre, né, sempre com a mesma tragédia, né? Um produto primário, vamos dizer assim, um produto que não é elaborado, um produto que não tem vínculo com a economia interna, ele é exportado e a economia dependendo dos humores internacionais, ou seja, você fica muito, muito vinculado a um tipo específico de desenvolvimento que, no fim, nunca acabou conseguindo proporcionar um crescimento mais elevado e, especialmente, mesmo quando conseguiu, ele não espraiou essa renda por todo o território. Ele sempre foi um crescimento concentrador de renda. No início ali do século XX, o Brasil chegou a responder por cerca de 75% da produção de café. E o que acontece, né? Somando tudo que a gente já falou aqui, o que acontecia? Havia um estímulo para o aumento da produção do café. Mas em certos momentos, isso aconteceu o quê? A superprodução. Como o Brasil produzia cerca de 75% dessa produção mundial, como eu disse, os produtores começaram a perceber assim, não, se a gente tirar essa produção do mercado, isso vai ser muito interessante, porque nós vamos garantir, assim, vamos dizer assim, um preço sempre bom, igual a OPEP faz hoje com um barril de petróleo, sempre garantindo ali um preço para ela mais razoável. Porém, vamos dizer assim, isso seria interessante se, caso, claro, quando o produtor retirasse do mercado, o governo deveria fazer alguma coisa. E o produtor do café, ele esperava que o governo fizesse o quê? Comprasse esse produto, ia pagar por ele e ia estocar. Em certo momento, quando o preço tivesse, vamos dizer assim, melhor, quando tivesse uma safra mais desfavorável, você jogaria aquilo ali no mercado. E para fazer essa compra inicial, o que eles fizeram um acordo, vamos dizer assim, na época, seria o seguinte, olha, o governo vai pegar um empréstimo estrangeiro, vai pegar um empréstimo lá no exterior, vai pagar, né, com impostos sobre a própria exportação do café. Então, assim, o governo ia, vamos dizer assim, fazer a roda girar, ia proteger o café, vamos dizer assim, né, fazendo com que ele se bancasse. Em certo momento, retiraria o excesso do mercado, o excedente do mercado. Por outro lado, com aquilo que ele continuasse produzindo, você conseguiria arrecadar via impostos para que o governo não tomasse prejuízo pela compra que ele mesmo fez. Beleza, que isso aqui é pouco, né? Porque se você tem uma atividade produtiva, ela tem que ser taxada, né? Senão você vai bancar as despesas do governo como? Mas enfim, foi isso que foi feito. Porém, isso acabou não resolvendo o problema, por quê? Porque você continuava com estímulo à produção, você continuava, vamos dizer assim, se você tem ali se você está produzindo, está tendo lucro e com esse sistema ele está conseguindo se manter, por que eu não vou produzir mais? E não havia uma oportunidade óbvia de investimento, né? E aí o Celso Furtado diz aqui, olha, poderia haver algum tipo aqui de financiamento, algum tipo de crédito, algum tipo de baixa enfim, subsídio, qualquer coisa que estimulasse que o excedente gerado pelos cafeicultores fosse aplicado em outra atividade. Mas ele não foi, então sempre produzia mais, sempre produzia mais, sempre produzia mais. E essa compra para gerar estoque, ela chegou a um nível, vamos dizer assim, extrapolou qualquer coisa. E aí depois veio ainda o crédito da Bolsa de Valores, em 1929, requerendo do governo a queima do café. Então queimando, né, dinheiro propriamente para salvar essa classe social que incorreu nesse macro erro junto com o governo, junto com a sociedade da época, vamos dizer assim, né, de continuar investindo em algo que já tinha uma superprodução, de não direcionar esse investimento para outras atividades, né, especialmente nós torceríamos, né, hoje olhando para trás, atividades mais complexas economicamente, especialmente na manufatura. Na parte final aqui do livro, ele debate assim o aspecto da inflação, as suas causas, as suas origens. O Celso Furtado também analisa, vamos dizer assim, quando você tem um produto específico que é exportado, mas você tem toda uma complexificação da economia ao redor e utiliza daquele produto como uma formação, para auxiliar na formação de capital, como isso é benéfico, né? Aí ele vai explicando também como, vamos dizer assim, vai se desenvolvendo, vai se complexificando a economia brasileira entre ali os anos 20 e os anos 50, né? Esse livro aqui é escrito no final dos anos 50. E assim, no início do vídeo eu falei aqui que daria uma visão panorâmica, né? Então, enfim, é isso, né? Uma visão panorâmica aqui do que ele falou na obra. Há muito mais informações, não dá para
resumir num vídeo, né? Seriam necessárias algumas palestras, mas o fato é que este é um dos melhores e mais importantes livros de nossa história, do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Recomendo imensamente, eu já sabia que era um clássico, né? Muitos anos já estou com aquele no alvo, já tinha lido até outra obra do Celso Furtado, O Brasil, uma Construção Interrompida. Vou deixar os trechos selecionados desse livro aqui, bem como de todos que eu citei aqui embaixo, eu recomendo bastante. E, naturalmente, gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, inscreva o canal, ative o sininho e, caso você tenha concordado, discordado da minha visão aqui, o que eu expus, a opinião da minha obra, dizer que é uma obra brilhante, estupenda, se você já leu, se você é um estudante de economia, comente à vontade aqui embaixo o que você achou, tanto da obra quanto da análise que nós fizemos aqui. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!